Beleza? Tudo bem? Queridos, hoje nós estamos aqui diretamente do quintal, né? Saímos lá da biblioteca e viemos para cá para ter uma aula ao ar livre, né? Para dar uma arejada em nossos pensamentos também. E hoje nós vamos falar de sociologia. Não é a nossa primeira aula de sociologia no canal, né? Você tem aí também 3 aulas sobre como funciona o fascismo, que são de sociologia contemporânea, baseada aí principalmente na obra de Jason Stanley, né? E ó, tem um pardal aqui. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, ó. Já tem 3 aulas no canal, né? Tem a última que tá para sair aí, tá no forno, beleza? E essa de agora, essa de hoje, né? Essa aqui, né, que nós estamos fazendo agora nesse momento, você que tá vendo aí esse vídeo, é uma espécie, pretensiosamente, vamos reformular a parada. Pretensiosamente eu coloquei o título nessa aula de Agora Você Vai Entender Sociologia. Eu acho que foi muito pretensioso, né? Mas assim, ao final, possivelmente nós vamos ficar 2 vídeos aqui, né? 2 aulas, né? Em torno de uns 15 minutos cada uma, como você já deve estar acostumado aí no canal. E nós falaremos sobre essa ciência que tem a sociedade como objeto de estudo. Tá, o que é sociologia? Sociologia é ciência, né? É uma ciência assim como a psicologia, assim como a biologia, né? Assim como a arqueologia. Só que é uma ciência que se debruça sobre um objeto de estudo chamado sociedade. Tá, beleza. E o que é sociedade? Ó, se for pra gente, né, voltar lá nas raízes do pensamento ocidental, o primeiro cara que fala sobre viver em sociedade é o discípulo de Platão, é Aristóteles de Estagira, o grande mestre Aristóteles, o pai da lógica. Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., morreu em 322 a.C., né? Foi discípulo de Platão, foi mestre de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, né, o Alexandre. Aliás, Aristóteles era macedônio, né? Na nossa aula sobre ele a gente vai falar bastante sobre isso. Não só sobre isso, né, evidentemente. E Aristóteles foi o primeiro cara que problematizou sobre o que era essa coisa de viver em sociedade. Olha que interessante, né? O que ele disse? Ele diz, na sua obra Ética Nicômaco, que o homem ele é um ser social e um animal político. Um ser social e um animal político. Ou seja, a ideia de que o ser humano é biologicamente programado para viver em sociedade. Tá? Isso é Aristóteles. Na contraposição a Aristóteles, se você for pensar lá nos filósofos contratualistas, né, pensar em John Locke, né, que está aí na transição do século XVII para o XVIII, né, ele morre em 1704, ele morre no comecinho do XVIII. Né. E se você for pensar em Thomas Hobbes, né, que no século XVII, em 1651, escreve a obra Leviatã, o próprio Jean-Jacques Rousseau, né, também do século XVIII, esses filósofos contratualistas, eles diziam o seguinte, que não é natural, né, o ser humano viver em sociedade. Então ele tem que fazer uma espécie de contrato para que ele viva em sociedade. Essa é a dimensão conceitual dos chamados filósofos contratualistas. Já Aristóteles, lá no século IV a.C., vai falar para a gente que o ser humano é biologicamente programado para viver em sociedade. Tá, fizemos aí um primeiro apanhado. Segundo, você não escolhe, né, viver em sociedade. Aliás, você não escolhe nem nascer, né? Esse é o grande barato, né? Nós somos jogados no mundo e muitas vezes o papel que nós vamos exercer nesse mundo vai ser imposto pelos outros, né? Onde a gente vai muitas vezes frustrar nossas próprias expectativas para atender expectativas alheias. Essa coisa de ser jogado no mundo, tem um cara que trabalha essa questão de forma muito interessante, que é o filósofo alemão Martin Heidegger, tá? Que é aí um dos pilares do existencialismo, junto com Jean-Paul Sartre, né? O precursor do existencialismo, na verdade, é Søren Kierkegaard. Na nossa aula a gente vai falar sobre tudo isso. Mas Heidegger, junto de
de Sartre e junto de Albert Camus, nossa, tá cheio de pássaro aqui no quintal. Eles são aí os precursores do existencialismo, e o Martin Heidegger ele fala sobre a questão do Dasein, né? O que é esse termo em alemão? É o estar aí. Eu não sei se a pronúncia é essa, tá? D-A-S-E-I-N, Dasein ou Dasein, enfim. Ich nein sprechen Deutsch, né? E nesse lance do Dasein, do estar aí, ele fala isso, né? Que nós somos jogados no mundo e que aquilo que a gente faz em via de regra vai ser determinado pelos outros para atender expectativas alheias e tal. Então você não escolhe nascer, você é jogado, Dasein, Heidegger. Você não escolhe viver em sociedade. Mas aí você pensa lá no Aristóteles, no século IV a.C., ele vai falar: o homem é um ser social. Por quê? Segundo Aristóteles, é na relação com o outro que eu me reconheço, entendeu? Então, assim, eu me vejo enquanto professor, pois tenho alunos. Eu odeio essa palavra aluno, essa palavra é horrível, né? Sem luz, né? Eu prefiro um aprendiz, né? Porque a função do aprendiz, em via de regra, é superar o seu mestre, né? Isso é muito doido. Perdão, a função do mestre é ensinar tudo, absolutamente tudo para o seu aprendiz, para que ele o supere, né? Para que ele o surpreenda, né? Sobre vários aspectos. E por ter alunos ou aprendizes, me reconheço enquanto professor, exerço essa minha, digamos, função social, percebe? Aristóteles fala uma coisa, os contratualistas, a partir de Locke no século XVII, vão falar sobre outra, vão abordar outra perspectiva. Mas o grande barato é a gente pensar assim, quando que a sociologia aparece, né? Porque a sociologia ela surge enquanto uma necessidade de se entender esse objeto de estudo chamado sociedade, se entender essa coisa chamada sociedade. Né? E, o que é? Né? No que consiste isso? É simples, ó. Sociedade é uma síntese, entendeu? Uma síntese. O que é uma síntese? Uma síntese é algo produzido. Então a sociedade é algo sintético. A sociedade ela é artificial. E o que é, né, no que consiste essa síntese? Vamos reformular. Ó, ela é uma síntese de diversas realidades. Diversas realidades se convivem de forma conflituosa dentro dessa síntese. Você fala, porra, e qual é o nome dessas diversas realidades? A síntese é a pirâmide social. E as diversas realidades se convivem de forma profundamente conflituosa nessa pirâmide, nós chamamos de classes sociais. Beleza? Classes sociais. Tá. E o que é uma classe social? Quando a gente pensa em classe social, a gente costuma pensar em renda só, né? Em número de salários. Só que a definição de classe está muito além disso, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Esse livro aqui, ó, é de fundamental importância para você entender, tá? O conceito de classe. Ele é do professor Gessé Souza. Professor Gessé, ele é o papa da sociologia brasileira. Quer dizer, eu pelo menos gosto de chamá-lo assim, né? Por quê? O Gessé é o seguinte, ó, o professor Gessé, ele foi professor de sociologia, acredito que ele ainda é professor de sociologia na Universidade Federal do ABC. E ele escreve uma obra sobre sociologia brasileira, e é uma coisa assim interessantíssima, porque o que ele apresenta? Primeira coisa, ele fala o seguinte, que não dá para você entender a dimensão conceitual da sociologia brasileira, do que é a sociedade brasileira, do que é viver no Brasil, sem entender, sem problematizar e sem reconhecer uma chaga deixada na nossa história chamada escravidão, né? Então você não pode nunca esquecer que você vive num país de 520 anos com 388 de escravidão, né? O conceito de classe que o professor Gessé apresenta é o seguinte: classe social não é só renda, não é só salário. Classe social é, acima de tudo, uma reprodução de privilégios históricos. Reprodução de privilégios.
um privilégio se distingue totalmente de um direito. Um direito, em via de regra, ele é concedido pautado numa perspectiva constitucional, dentro de uma declaração de direitos, dos direitos universais do homem e do cidadão. Se você pega, né, em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, artigo 1, né, parágrafo 1, todos os homens nascem e permanecem livres e iguais perante a lei. Isso é um direito, né, e um privilégio. Um privilégio é aquilo que é garantido sob uma perspectiva histórica e, principalmente, institucionalizado numa sociedade escravocrata como a sociedade brasileira, né? Porque o Brasil nunca deixou de ser escravocrata. Essa é a tese do professor Gessé e, em via de regra, é uma tese com a qual eu compactuo, né? Por quê? Qual é a ideia? Quando a gente pensa em classe social como reprodução histórica, reprodução de privilégios históricos, como que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. O trabalho braçal, ele sempre foi visto de forma pejorativa nesse país. E por quê? Primeira coisa, porque ele está associado à herança escravocrata principalmente. E quando você pensa, né, nesse conceito de classe, o Brasil ele não tem uma elite, né? O Brasil ele tem uma classe dominante, porque a elite em via de regra estuda, percebe? Se você pega um conservador britânico, ele se distingue de uma pessoa que no Brasil se auto-intitula conservadora, né? E qual a ideia? Nesse livro, A Ralé Brasileira, que ralé é essa que o Gessé fala? É aquele exército de babás, faxineiras, cozinheiras, empregadas domésticas, porteiros, zeladores, que são mal remunerados, né, evidentemente, que exercem um trabalho sob uma perspectiva de semi-escravidão e que são para a classe dominante, para a classe média, média alta, etc., etc., essa ralé, ela precisa existir para que essas pessoas mantenham seus privilégios, deu para entender? Essa é a grande questão. Uma vez saiu um artigo muito interessante de Gregório do Vivier, na Folha de São Paulo, que se chamava A Privada e a Bicicleta. Depois você dá um Google aí, A Privada e a Bicicleta. E nesse artigo, cara, uma coisa muito legal que é falado ali é assim, ó. O Gregório ele fala sobre a questão de que, uma vez conversando com um amigo dele, eu acredito, acho que foi uma parada assim. Esse amigo dele disse a ele que no metrô de Londres você pode usar o seu notebook ou o seu celular à vontade e que ninguém vai te roubar, né? Agora vai fazer isso no metrô de São Paulo para ver o que acontece. E aí houve uma reflexão que é assim, tá, beleza, no metrô de Londres você vai abrir seu notebook, você vai pegar o seu iPhone, pegar o Wi-Fi do metrô e tal, ninguém vai te roubar, mas quando você chega em casa, quem que lava a sua privada? Quem limpa a sua casa, quem lava a sua louça? É você, né? Você que usou o Wi-Fi do metrô, pegou o Wi-Fi do metrô, etc., com toda a segurança institucional de uma sociedade que não tem esse vício numa perspectiva escravocrata com a consolidação de uma ralé, né? Então a ideia de classe é uma coisa muito louca, porque ela transcende, né, a percepção de renda e salário e etc, etc. Ela está muito além disso, né? E especificamente você tem dois tipos, né, de sociedade na sociologia. Você tem a sociedade estamental, que é aquela em que não há mobilidade social, né? O que isso significa? Você está condenado a perecer no degrau da pirâmide que você nasceu. E você tem a sociedade de classes, que é aquela onde há a possibilidade de mobilidade social. O Brasil, o que o professor Gessé fala, né, nas suas obras? Na sua obra, digamos assim. Especificamente essa daqui, quer ver? Essa daqui, ó. Essa daqui é foda, essa daqui mudou minha vida, cara. A Elite do Atraso, né? Na época em que ele publicou da escravidão à Lava Jato, um livro que salienta o pacto dos donos do poder para perpetuar uma sociedade cruel forjada na escravidão. E essa obra aqui, hoje em dia, ela tem uma edição nova, né? Que não é da escravidão à Lava Jato, é da escravidão à
né, ao nome do atual presidente da República, né? E esse livro, o professor Gessé, ele deixa bem claro por que o Brasil não pode ser visto como apenas uma sociedade de classes. Porque sociedade de classes, você tem mobilidade social, entendeu? O Brasil você até tem mobilidade social, mas a mentalidade do povo brasileiro é profundamente estamental. Né? E o que significa isso, uma mentalidade estamental? É uma sociedade que vê de forma pejorativa o trabalho braçal, né? Que precisa de uma ralé para fazer aquilo que, né, que em via de regra não gosta de fazer, ou vê com maus olhos, né? Porque lá no seu inconsciente isso é coisa de escravo, né? É aquele termo profundamente racista, isso aqui é coisa de preto, eu não vou fazer isso aqui porque isso aqui é coisa de preto. De onde vem essa porra? Você fala, pô, isso daí tá profundamente enraizado numa sociedade que nunca deixou de ser escravocrata, né, que é o caso brasileiro. Porra, Brasil você tem quartinho de empregada em qualquer apartamentinho classe média, você tem elevador de serviço, né? Você tem uma segregação fodida mesmo, trazida à tona para mostrar o seguinte, olha, existe uma errônea ideia, os caras querem reafirmar cada vez mais uma ideia completamente errônea de negação dos direitos. Em que sentido? Olha, a escravidão no Brasil, ela não acabou com uma revolução, ela não acabou com uma guerra civil, ela não acabou assim, sob uma perspectiva incisiva, né? A escravidão no Brasil, ela acabou de forma lenta e gradual. Então você tem leis que vão afrouxando, né? Evidentemente, vão combatendo a escravidão, só que assim, dentro daquilo que a gente chama de revolução política, não é uma revolução social, percebe? É uma revolução política, né? Por que é uma revolução política? Quer ver? Ó? Só você pensar assim, ó, pensa na independência dos Estados Unidos, tá? É uma revolução, mas a revolução política por quê? Porque quem assume a liderança ali são brancos latifundiários, escravocratas, né, donos de grandes extensões de terra, né, latifundiários, evidentemente, e completamente contra a emancipação dos povos, digamos, oprimidos. Né? E no Brasil você teve o quê? Uma leizinha depois da outra que foi acabando de forma lenta e gradual com a escravidão sem prejudicar as elites. Você não prejudicou, né? Evidentemente. Os donos de escravos, cara, eles foram indenizados pelo Estado, percebe? Indenizados pelo Estado. E quando a escravidão chegou ao fim, as pessoas mantiveram aquela mentalidade de que existem cidadãos de primeira e de segunda classe, né? Por isso que o Brasil é um país profundamente racista, porque é uma sociedade de classes com uma mentalidade estamental, né? Então, assim, essa introdução à sociologia brasileira, acho que é legal a gente começar de Brasil, para aí sim a gente conseguir entender, né, evidentemente no nosso próximo vídeo, as raízes da sociologia clássica, né? Então a gente parte de Brasil, para que depois a gente entenda as raízes da sociologia clássica, apelando, a princípio, para essa obra aqui, tá? De Eric J. Hobsbawm. Então no nosso próximo vídeo, em breve, nós começaremos analisando essa obra de Hobsbawm, tá bom, queridos? Obrigado pela paciência de terem visto esse vídeo até o fim. Já está escurecendo aqui, né? E até mais. Tchau, tchau.